Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, eu gosto de me apresentar em todas as nossas publicações. O meu nome é Jaime Viana, sou um irmão em Cristo, considero você como irmão porque eu também estou nessa brecha, procurando fazer se cumprir em minha vida o que está escrito em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou deixar agora, já que já fiz a apresentação, eu vou entrar naquilo que me trouxe aqui, que me levou a fazer esse vídeo, que me levou a fazer essa explanação da palavra de Deus e que eu possa realmente ser um instrumento usado por Deus para que possa te ajudar nesse sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte, que é algo para os nossos dias. Ele faz a seguinte pergunta: quem instruiu a mente do Senhor, ou quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, disse o apóstolo Paulo, afirmando de maneira enfática e categórica, temos a mente de Cristo. Eu quero começar aqui da seguinte maneira, fazendo uma pergunta a você. Você sabe o que é balanço? Não aquele balanço de balançar, mas esse balanço que as empresas fazem. Tem empresa que faz balanço mensal, tem empresa que fazem balanço trimestral, tem empresas que fazem balanço semestral e tem empresas que fazem balanço anual. Todo fim de ano elas fazem uma retrospectiva de todo o seu trabalho, para ver se realmente elas estão evoluindo, se elas estão alcançando as suas metas. E eu quero usar esse tema de balanço, fazendo um alerta para o cristão, para aquele que se diz lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte: olhe, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E como é que a gente não vai cair nessa jornada? A única maneira de não cairmos, de estarmos firmes, primeiro, é olhando para a palavra de Deus. Se você está firmado na palavra, está firmado na rocha que é Jesus, vai se cumprir 7, 22 a 24 de Mateus, que diz que veio os ventos, combateram aquela casa, veio a tempestade e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Então aí é que está, eu quero falar com você da seguinte maneira. Eu estava lendo aqui, estava vendo toda a trajetória da igreja primitiva. Desde o capítulo 16, quando Jesus começa a estabelecer a base da igreja aqui na terra, não uma igreja material, não é assembleia, não é batista, presbiteriano, metodista, não é Deus em amor, pentecostal, não é nada disso. A igreja espiritual de Cristo. Cristo chega, ou seja, o Senhor Jesus Cristo chega para Pedro, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, e diz o seguinte: e tu és Pedro, e sob esta pedra, disse Jesus, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, que palavra poderosa! Se tão somente nós atentarmos para essas palavras do Senhor, que Ele prometeu estar conosco, prometeu guiar o seu povo, como foi Deus com aquele seu povo lá no deserto, com o povo de Israel, que durante 40 anos eles caminharam pelo deserto, o seu calçado, ele não se gastou, as suas roupas não envelheceram, e eles, durante 40 anos, eles caminharam por aquele deserto até que chegaram a Canaã material. Aquela Canaã que fez com que Moisés, devido à sua desobediência, quando Deus havia determinado a ele pela palavra, olha, vai e toca na rocha, e Moisés perguntou: eu poderei, por um acaso, porventura, tirar água dessa rocha? E deu-lhe cacetada na rocha. Desobediência à palavra. Mas tudo isso, como nos diz 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, versículo 11, nos sobreveio e estão como o quê? Como alerta para os nossos dias. Agora aqui eu volto um pouco falando sobre a igreja primitiva. Jesus já havia ressuscitado, já havia dado ordem aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Agora estavam eles ali no cenáculo e de repente tinham 11 discípulos de Jesus e precisava de mais um para que fosse como testemunha, e cada um deles representando uma das tribos de Israel. E o que acontece? Então Pedro, que era o chefe da igreja, vamos colocar assim, ou o chefe, ou o pastor na igreja primitiva,
que era como se fosse autoridade ali na igreja primitiva, que estava ainda sendo gerada, estava em formação, estava engateando. Pedro diz o seguinte: olha, convém que entre todas essas pessoas que estiveram conosco, desde o dia em que o Senhor Jesus veio e viveu entre nós e foi recebido acima na glória, que um se faça testemunha com ele. E apresentaram duas pessoas, José, né, por sobrenome Barsabás, e Matias. José e Matias. O que é que acontece? Eles fizeram uma coisa que tem igreja fazendo nos dias de hoje, lançando sorte. Porque hoje, quando a gente olha para muitas igrejas, eu posso levar em conta que na época dos apóstolos, na época dos discípulos, quando Jesus havia subido aos céus, a igreja ainda não tinha uma formação, não tinha em que se apoiar, era só o blá blá blá, era só na conversa. Jesus falou com eles, tanto que se você for pegar os primeiros escritos, o escrito mais antigo é o escrito de Marcos, que foi do ano 70 depois de Cristo, né? A primeira epístola mais antiga foi 1 Tessalonicense, que Paulo, o missionário dos gentios, o doutor dos gentios, o apóstolo dos gentios, foi que escreveu a primeira, e a última foi 2 Timóteo. Se alguém puder contestar isso, por favor, me avise, né? Mas aí eu digo para você, hoje nós temos esta palavra aqui, e esta palavra nos serve como guia, nos serve como lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119. Foi uma palavra profética no Salmo 119 para servir para a igreja no dia de hoje. Tudo que a igreja faz, tudo que a igreja fizer, tudo que a igreja colocar diante de Deus tem que estar ligada, tem que estar orientada por esta palavra. E o que nós vemos nos dias de hoje é muita gente brincando com Deus. É muita gente brincando, fazendo aberrações, é flor disso, flor daquilo, é água de não sei o que, água de não sei o que lá, é óleo de não sei aonde, quando na verdade, se não estiver dentro da palavra, e aí eu digo o seguinte, se você puder me corrigir, mas é pela fé na palavra, pela palavra. Nos diz a palavra de Deus que ninguém pode ir contra a verdade a não ser pela verdade, entendeu? Contra fatos não há argumento. Então o que a gente vê hoje, por exemplo, tem muita gente hoje, eu vou orar com alguns irmãos, eu vejo, Senhor, me dá paz. A palavra me diz, 14:27 do livro de João, Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Então você já tem a paz dentro de você, meu irmão. Você já tem, é por isso que é necessário que a igreja, aquele que se diz servo de Cristo, que se diz filho de Deus, que se diz lavado, remido, renascido do Espírito, aleluia, ele tem que estar alicerçado na rocha que é Jesus, ele tem que estar se alimentando na palavra. Vamos deixar de ser crente preguiçoso, vamos deixar de ouvir o oba-oba e vamos começar a atentar para a palavra de Deus, olhar para o que está escrito aqui dentro, porque ainda hoje Deus vela pela sua palavra para cumprir. É que nos diz lá o capítulo 24, 35 de Mateus, né? Que ele não deixa cair um tio sequer da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus é autêntica, é verdadeira. Ele vela pela sua palavra, como diz Jeremias 1:12, ele vela pela sua palavra. Então hoje o que a gente vê é muita gente orando nesse sentido, me dá paz, você já tem a paz. Senhor, me dá amor. Pega lá Romanos 5:5 que você vai ver o seguinte, meu irmão, que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, aleluia. Talvez você diga, você está me dizendo tudo isso, e em que isso vai me ajudar? Aí é que está, eu quero conversar com você agora, quero só mostrar para você. Você quer desfrutar dessa paz que o mundo não tem? Você quer desfrutar do amor de Deus para que você seja uma luz, você seja testemunho do Senhor Jesus Cristo? Porque senão a gente vai ser o seguinte, vai ser tipo uma igreja, a igreja é como se fosse um sino, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Vamos ser que nem um sino, pode fazer muito barulho, mas não tem sentimento nenhum. É isso que você quer, é esse tipo de crente que você quer ser? O Senhor nos disse, através da sua palavra, através do seu servo, que Deus está preparando para si um povo seu, zeloso de boas obras, aleluia! E as boas obras só podem ser refletidas em nossas vidas se o amor de Deus verdadeiramente estiver em nós. Se você for em alguns lugares por aí, alguns centros por aí, tem muita gente falando de caridade, falando de amor, doando muitas coisas, mas o amor maior é o amor da entrega, é o amor ágape, é um amor que você poder orar pelo seu inimigo, é o amor de você poder ter sede de ganhar alma, de ficar inquieto enquanto você não gera uma alma para o reino de Deus.
é o amor de você poder chegar e lutar e pelejar nas madrugadas e buscar ao Senhor incessantemente e buscar ao Senhor até achá-lo e pedir que Ele te abençoe, que Ele te renove, que Ele te transforme. Aleluia. Tem muita gente no dia de hoje buscando tanta coisa, inventando 1001 maneiras. Os discípulos naquela época fizeram algumas coisas diferentes porque não tinham a direção, mas você hoje tem, meu irmão. Olha para a palavra, vamos começar a estudar a palavra. Se o pastor estiver lá na frente pregando alguma coisa que você acha que não está certo, pastor, terminou o culto, pastor, por favor, onde é que isso está escrito dentro da Bíblia? Onde está escrito dentro da Bíblia, pastor? O senhor pode me mostrar? Porque tem que se cumprir na vida do pastor, como tem que se cumprir na minha vida, como tem que se cumprir na vida de qualquer que se diz, serve e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,15, que nós devemos, nos apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E ainda em 1 Pedro 4,11 diz o seguinte, que todo aquele que fala tem que falar segundo a palavra de Deus. E o que eu estou dizendo a você não é incitar você contra o seu pastor, não. Eu estou dizendo a você algo que está dentro da Bíblia, 17:11 do livro de Atos. Quando Paulo chegou em Beré e começou a pregar, começou a falar que Jesus era o Cristo, que era o enviado de Deus, que era o escolhido, que era o desejado, que era aquele que havia de resgatar a humanidade dos seus pecados. Aleluia! As pessoas que estavam vindo a Paulo, depois dele ter sido expulso lá daquela cidade de Atenas, do Areópago de Atenas, que foi expulso, quase apedrejado na cidade, ele agora estava em Bereia, ele começou a pregar, e as pessoas iam olhar o que? No Torá, na lei, para ver se realmente o que Paulo estava dizendo condizia com o que estava escrito ali. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para de ficar ouvindo abobrinha, porque tem muita gente aí usando o púlpito em que se deveria pregar o que Deus manda, em que se deveria alertar contra o pecado, em que se deveria dizer que Jesus está voltando, em que deveria se dizer que o pecado faz o homem morrer espiritualmente diante de Deus. E o pecado é lascivo, é tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja salvo, não se perca. Por isso eu estou dizendo para você nesta hora, desperta tu que dorme, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Resumindo, como nós lemos no início, em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo, meu irmão? É o Espírito Santo guiando o ser humano, na sua cabeça, porque todas as lutas são perdidas aqui ou são vencidas aqui na nossa cabeça. Porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E imaginação vem de quê? Imaginação vem da nossa mente, do nosso conhecimento. Não podemos dizer, eu não entendi porque ninguém nunca me disse isso. Procura orar, procura buscar Deus e Deus vai te dar orientação. E no momento que você receber orientação, você vai ver que a sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Porque essa é a promessa de Deus. Que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Eu me excedi bastante no meu horário, mas eu quero deixar para você aqui só como é que se diz? É só um pedido a você. Que você nos ajude em oração. Nos ajude. Coloque o nome de Jaime Viana e família. Quando você for orar, coloque para que Deus tenha misericórdia e nos dê força para continuar nessa jornada. Tá? Eu não sou pastor, nunca tive pretensão disso, mas eu sou uma pessoa que um dia eu fui liberto. Porque eu conheci a verdade, e se cumpriu em mim João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? Então eu quero pedir a sua ajuda. E se você quiser ver mais vídeos, pode procurar por Jaime Viana no YouTube. Nós temos um canalzinho lá, um canalzinho simples, mas que tem trazido benefício, que muitas pessoas têm visto, e eu dou glória a Deus por isso. Eu posso dizer, eu sou como se fosse, sabe o que? Como se fosse uma gota nesse oceano. Mas a gota serve para matar a sede de alguém. E espero que tenha ajudado a você também. Fica na paz e o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus, até a próxima, na paz de Deus.